Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? É com muito carinho e com muito amor que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, junto a vocês, para fazermos o nosso Evangelho no Lar. A Rádio e TV Fraternal, nós fazemos o Evangelho todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Nós estamos presentes nas mídias sociais, onde vocês nos encontrarão com muita facilidade. E tendo os nossos textos, tendo o nosso material, que vocês possam nos seguir, nos acompanhar, e sempre que possível, fazer os seus comentários, deixar os seus, as suas palavras, para que a gente possa estar sempre nos atualizando, nos renovando, conforme as opiniões de vocês também. Tá? A rádio, nós estamos presentes, inclusive no Spotify, o que nos ajuda muito, porque muitas vezes a gente não consegue parar para ver, mas nós temos a facilidade de poder vocês, né, nos ouvir e nos acompanhar assim mesmo. Lá no nosso site vocês têm inúmeros conteúdos que vocês podem seguir. Esses conteúdos são sempre atualizados. São coisas interessantes e boas para a gente ver, ouvir e analisar os conteúdos que são feitos ali. Bom? Eu sou a Márcia, hoje farei a condução do nosso Evangelho no Lar. Estou acompanhada pela amiga Kátia. Olá. Pela Mara. Oi, boa noite a todos. Quem nos acompanha no Evangelho pelo YouTube, abaixo vocês vão ter o texto. Eu vou passar já qual vai ser o nosso texto de hoje, para que vocês já possam ir se programando para fazer esse acompanhamento. Hoje será o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. Tá? Assim vocês já podem ir se preparando para nos acompanhar nesse Evangelho também. O roteiro do Evangelho no Lar, todos vocês podem encontrar facilmente dentro do nosso site. Bem? Hoje eu vou pedir para a Kátia fazer. Você faz, Kátia, para a gente? Faço, nossa sim. Oração de início? Então, vamos, nesse momento, nos acomodar de forma mais confortável, olhos abertos ou fechados, da forma que lhe for mais conveniente, que preferir. Vamos respirar calmamente, né? Vamos nos elevar em pensamento ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Maria, aos bons espíritos, aqueles espíritos benfeitores que nos acompanham sempre nessa jornada terrena, e aqueles que nos acompanham neste momento, os benfeitores do Evangelho no Lar, seja em qual lar ele esteja sendo feito. Vamos pedir a eles que nos deem as palavras que necessitamos ouvir, os comentários que nos tragam algum ensinamento, alguma coisa boa, um ponto de reflexão para a nossa vida. Então, que esse momento seja um momento bastante inspirador para todos nós, que nos traga muito aprendizado. E com a oração de Francisco, pedimos licença para dar início a esse Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora nós vamos ler o nosso texto para a gente poder fazer o nosso
O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, na consolação que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque vê a todos como seus irmãos. Texto, como sempre, lindo e maravilhoso, né? Texto que nos leva sempre a pensar. Nesse texto aqui, o que eu consigo pegar para análise são 3 palavras bem primordiais para nós no dia a dia: amor, caridade e fé. E aí nessa fé eu colocaria mais uma coisa que é a confiança. Aqui, como sempre diz, a gente jamais vai conseguir alcançar a perfeição se a gente não partir pelo caminho da caridade. A caridade é o amor em ação. E como ele diz aqui, o homem de bem, ele coloca o seu coração principalmente em primeiro lugar à disposição do outro. Pensar primeiro no nosso irmão. Qual a necessidade que essa pessoa tem naquele momento? E como a gente sempre diz aqui, a caridade não é única e exclusivamente a entrega material. A caridade é a entrega daquilo que o outro precisa. Às vezes é uma palavra de afeto, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar com um carinho maior. E aí muitas vezes a gente acaba nesse caminho fazendo isso e passando por alguns problemas, como ele diz aqui, né? As vicissitudes sempre nos chegam. E aí muitas vezes nos falta a fé, falta o acreditar que mesmo esses problemas que nos acontecem, eles nos vêm para nos lapidar, para nos tornarmos um pouco melhor. Então, apesar de tudo que nos acontece, nunca temos que perder a fé. A fé e a confiança em Deus de que estamos trabalhando para algo melhor é o que mais nos faz caminhar de uma maneira, não mais fácil, porque fácil nunca será, mas de uma maneira mais amorosa e acreditando que estamos aqui para sermos lapidados. Eu costumo dizer que nós somos uma joia de Deus nessa vida, né? Então a gente tem que ter a bondade no coração e sermos lapidados. A joia, ela é lapidada com a pedra, ela é talhada, ela é lixada. E o metal que faz a joia, ele é forjado no fogo. E nós estamos aqui trabalhando e sendo lapidados por Deus. Então, se a gente quer ser perfeitos, vamos procurar doarmos nosso amor,
nosso coração, trabalharmos na caridade e nunca perdemos a fé nessa vida melhor. Isso aí. Vocês, minhas amigas, o que a gente pode tirar desse texto aqui, mais do que lindo, né? É como você disse, né? Tudo que você disse. O homem de bem, o homem, o ser humano de bem, é onde nós temos que chegar na nossa lapidação. E é bem difícil, por mais que nós tenhamos o acesso ou a possibilidade, a oportunidade de refletir sobre o texto. É bem difícil. Mas se a gente começar a analisar, será que eu ainda sou arrogante, eu sou orgulhosa perante um comentário, perante um irmão que, porventura, eu ache que seja inferior a mim? Será que eu ainda faço isso? Será que eu consigo, a hora que eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, analisar os meus atos e ver onde eu errei para tentar não errar amanhã? Essas são formas da gente ver o quanto a gente evoluiu. Eu dei um exemplo de saber como a gente reage nas situações, porque se a gente se analisar com honestidade e ver que a gente realmente continua sendo orgulhoso, continua agindo com uma certa ostentação, uma certa arrogância, uma certa maldade, uma vontade de ser melhor que o outro, com rancor, com não aceitação do outro, seja o que seja ele quem for, que toda vez que a gente não aceita o outro é porque a gente está se achando superior ao outro, né? Sim. Se eu ainda estou cometendo esses deslizes, esses vícios, então eu tenho por onde começar a melhorar. E de repente, se eu ver e falar assim, puxa vida, eu não fui assim, eu consegui não ser assim em determinada situação. A gente não vai sentir orgulho da gente, mas a gente vai sentir aquela sensação, poxa, eu tô melhorando, né? Então vamos continuar galgando esse caminho da lapidação. E é como você disse, o meio para a gente ser um ser humano de bem é a prática da caridade pura e do amor. Sim. E a caridade pura vai além dos bens temporais, vai além disso, vai na nossa doação, da nossa tolerância, do nosso aconchego, de não julgar e de estar sempre com os braços abertos a quem se achegue a gente, sem nos sentir superiores a essa pessoa. Uma das coisas aqui que dá para a gente interpretar do texto também, como você disse, é a melhora moral também, né? Porque os seres perfeitos envolve tudo isso. Aí, como você falou, cada vez que eu faço que eu tenho uma atitude, e se eu paro para pensar, olha, não deveria ter feito isso, né? Ou não deveria ter agido assim. Já é uma coisa dentro de mim que pode dizer assim, eu preciso melhorar isso, eu sou falho nisso, eu tenho que melhorar isso também. Ou quando a gente faz uma determinada coisa e depois volta e pensa assim, poderia ter feito melhor, ou não deveria ter feito isso, também é um dos pontos que começa a nos levar para um certo aprimoramento. É o começo, né? Isso, a melhora não só do amor do coração, mas a melhora moral também. Talvez há um tempo atrás a gente nem pensava nisso, poderia ter feito melhor. Sim. Era normal o agir, né? Pensando só no hoje, né? O egoísmo é que imperava, né? Hoje, quando a gente consegue parar, pensar e analisar disso, já é um primeiro passo. Um primeiro passo, com certeza. Eu aqui lendo esse item, né? Que na verdade a gente só leu o início, uma parte dele, ele inteiro fala muito mais, né? Ele é um tapa na cara. Sim. Por quê?
Porque assim, você lendo ele atentamente, você vê o quanto você está distante de tudo isso que ele está nos mostrando. Porque esse é o ideal. Esse é aquilo que Jesus nos mostrou, nos serviu de modelo e que a gente parece ser tão distante, mesmo 2000 Caminhamos anos nada depois, ainda. né? Então, assim, a frase inicial é a que pega bastante, né? Falando que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, na sua maior pureza. Então, é assim, você... Amor e caridade, eu sempre gosto de juntar os dois. Eu sempre uno dizendo que caridade é o amor em ação. Sim. Né? Eu gosto de unir esses dois termos, porque eu acho que sem amor não tem caridade, a caridade sem amor também não, né? A gente não é só caridoso, a gente tem que fazer a caridade com amor. Se você fizer uma né? caridade pura e simplesmente por fazer, você está sendo só um ato. Na realidade, um ato sem nada. Sem nada Se você não mandar o seu amor, o seu carinho junto com aquilo... Se não imprimir aquilo, né? Isso, uma parte de você naquilo. Não é nada, né? E também juntando a isso, você bem falou fé também eu acrescentaria com certeza, mas justiça. Né? Quantas vezes nos atos do nosso dia a dia, né, a gente tem também o crivo da justiça, né? Porque aquela pessoa que ainda tem o egoísmo latente em si, muitas vezes vai cometer um ato bondoso, um ato caridoso, visando, como aqui também fala em um trechinho, o benefício que ele vai tirar daquilo. Ele não pratica aquele ato pura e simplesmente, de forma pura. Ele pratica visando alguma coisinha, mesmo que seja mínima. E se a pessoa, para quem foi feito esse ato, se a pessoa não reconhece, não agradece, então, já se torna uma ofensa. Né? Então, para mim, o ideal de ser o homem de bem, como está sendo dito aqui nesse texto, é você passar diariamente as suas ações pelo crivo da sua consciência, né? Tipo, em algum texto, a gente lê tanto, né? Em algum texto que eu não vou lembrar de quem é o autor, que diz assim: toda noite eu examino o meu dia, passando ele pelo crivo da minha consciência. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu poderia ter feito mais? Né? Será que eu não tirei proveito de alguma das coisas? Então, eu não lembro de quem é esse texto, mas eu acho que é por aí. É diariamente você passar as suas ações e os seus pensamentos também, porque o pensamento é o princípio da ação, né? Uhum. Pelo movimento, o pensamento é né? movimento. Você passar aquilo por uma avaliação. Eu fui bom? Eu estou melhorando, né? Então, tudo isso que vocês estão falando, eu acho que a gente tem que fazer diariamente. Com disciplina, né? Com honestidade. Com honestidade, com justiça. E quando a gente conseguir fazer as coisas do bem, as coisas boas, de forma que você faça sem perceber, eu acho que esteja espontâneo, natural. Você faça tudo sem esperar um agradecimento, sem esperar um retorno, sem esperar nada. Fazer o bem simplesmente para ser bom, né? Para se sentir bem fazendo isso, eu acho que a gente já vai estar no comecinho. Você colocou um ponto, Kátia, que é interessante, porque assim, a gente diz, a caridade é o amor em ação. E tudo que a gente, tudo na vida, quanto mais a gente faz, se torna mais fácil. Não é? Isso, o hábito, né? O hábito, isso em todos os sentidos de qualquer coisa da vida. E se a caridade é o amor em ação, e é através do amor que a gente tem esse aperfeiçoamento que tanto Jesus, que Deus espera da gente, é como você disse, se a cada dia a gente fizer uma autoanálise e começar a ver o crivo da moralidade, né, como a gente diz, se o que eu fiz é o suficiente, eu posso fazer melhor, e colocar esse amor em prática,
talvez um dia a gente chegue na perfeição desse homem de bem, né? Sem dúvida. Um dia, quem sabe, a gente não consiga chegar a esse tão almejado ser humano que a espiritualidade toda espera que a gente um dia chegue, Se né? a gente puder, né, buscar diariamente fazer o melhor de nós e fazer de forma mais espontânea possível, Sim. uma hora se vira a rotina e a gente chega um pouquinho. Um dia a gente consegue chegar ali um pedacinho, né? Mas quem E a sabe? gente sabe que quanto mais rápido a gente chegar, mais feliz nós vamos ser. Né? Sim. Sem dúvida. Mas Existem os deslizes, mas vamos lá. Né? estamos aqui para errar e acertar, acertar e errar, né? É uma Estamos caridade, aqui a primeira nessa- caridade nos perdoar. tá certo? Estamos aqui nessa batalha de sermos lapidados para chegarmos à perfeição. Né? Sabemos de tudo isso. Bom, meus amigos, mais algum comentário? Tá? Bom, meus amigos, isso que nós fizemos aqui é o que a gente deseja que vocês façam em casa também. Cada um aqui dá a sua opinião, pode ser que a sua, com certeza, você tenha um outro ponto diferente do nosso que a gente colocou aqui, mas, por favor, coloque ou com você mesmo, ou com algumas pessoas que estejam ao seu lado, mas esse é o nosso intuito desse evangelho, da gente poder falar e expor e progredirmos aos poucos dentro da nossa necessidade. Tá? Agora eu vou pedir para a Mara fazer a nossa prece, nossa vibração. Sim, Por favor, com certeza. Mara. Então vamos nos unir nessa luz que nos envolve neste momento, que envolve o nosso lar, que envolve o lar do nosso espírito, da nossa alma, que é o nosso corpo. E nos unindo a essa luz, a essa paz, a essa serenidade, essa tranquilidade que Jesus nos traz. Vamos junto dos nossos queridos amigos benfeitores, os mensageiros do Cristo. Formar uma corrente para que essa luz, essa paz, envolva todos os cantos do nosso planeta. Envolva todos os lares. Os nossos lares e todos os lares da nossa querida Terra. Que onde haja um local de sofrimento, alguém em sofrimento, que possa ser invadido por essa luz. Que todas as pessoas recebam a sua paz, Jesus. Todas as pessoas. Para que possamos trilhar o seu caminho. Para que possamos seguir de pouquinho em pouquinho a sua palavra, os seus exemplos, a sua fé, a sua perfeição. Que todos nós sejamos envolvidos nessa luz, todos os dias e todas as noites. Que possamos sentir a sua presença junto de nós, nos amparando, nos fortalecendo. Fortaleça os nossos entes queridos, os nossos familiares. Ilumine a cada um deles. Ilumine a cada um de nós. Que a sua paz se faça em todo o nosso planeta. Que possamos sentir sempre a sua presença junto de nós. Paz a todos. Que a sua mensagem se faça presente, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus amigos, assim a gente vai encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo muito a participação de vocês, desejando um carinho enorme no coração de todos e mais uma vez pedindo que sempre que vocês puderem, divulguem,
façam a divulgação do nosso Evangelho para que a gente possa, dessa maneira, estar presente em mais lares e atingir a mais pessoas que tenham as suas necessidades. Tá? Eu vou encerrando por aqui, agradecendo para todos, agradecendo as minhas amigas que nos ajudaram e boa noite, estejam em paz. Boa noite. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.